Apesar do dia 18 de maio ser um dia lembrado também de uma forma triste e difícil, Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que bom que o nosso dia está sendo um dia diferente, um dia de conscientização, informação, orientação, capacitação. Um dia que eu acredito que você que está podendo nos acompanhar, né, durante toda essa programação aqui da Rede Super, pelas todas as mídias, né, e a comunicação aí da Igreja Batista Lagoinha, tenho certeza que você está recebendo ferramentas para proteger as crianças, proteger os adolescentes e fazer diferença. É isso que nós queremos, né? Essa é a proposta do Infância Protegida. E estamos quase chegando ao fim da nossa programação, mas eu quero ainda compartilhar com você um tema que é muito importante. Já ouviu falar sobre resiliência? Já ouviu falar sobre fatores de proteção? Nós podemos trabalhar resiliência e desenvolver fatores de proteção nos espaços de convivência da criança e do adolescente, seja a família, seja no bairro, na comunidade, seja nos lugares que ela percorre no dia a dia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema? Só que antes, eu queria fazer uma pergunta. Será que você conhece essa pessoa que vai aparecer um vídeo aqui dela agora? Preste atenção nesse vídeo e veja se você conhece a história dessa pessoa, desse personagem que eu quero mostrar para vocês aqui. E aí,
Gostou dessa história? Para mim é uma história muito bonita, uma história maravilhosa e marcante, como tantas outras talvez que nós temos espalhados por esse mundo, né? Ou usando uma expressão bem mineira, por esse mundo afora. Quantas e quantas pessoas tiveram a sua infância marcada por situações difíceis, né? Por situações, talvez, olhava-se para aquela criança, olha, que futuro terá esse menino, essa menina? O que será que vai acontecer? Ah, não vai dar certo, não vai conseguir. Talvez tantas e tantas palavras negativas foram ditas e ela escutou, mas por que ela superou? O que aconteceu nesse percurso, nessa trajetória, nesse processo de desenvolvimento que colaborou para que essa criança se tornasse resiliente? Primeiro, vamos pensar o que é resiliência e eu vou mostrar alguns slides aqui para vocês, que vai aparecer agora, o slide. E tem um slide que fala aí sobre resiliência. Um conceito, vamos partir de um conceito, deixa eu olhar aqui. Isso, pode passar mais um pouquinho. Slide, mais um. Isso, vamos por aqui, ou a partir daqui. Resiliência. Essa palavra, ela é originária de um conceito, né, mais relacionado à física. Ela tem a ver com alguns metais. Como, por exemplo, sabe aquele metal que funciona para fazer uma mola de caminhão? Aquela mola de caminhão que você, digamos assim, com uma força, né, sobre-humana, você aperta aquela mola, mas se você soltar, já reparou que ela volta ao estado natural? É diferente de uma barra de aço, né? Se você conseguir entortar uma barra de aço, por exemplo, se você soltar, ela permanece com aquele contorno que você forçou, né? Essa tensão, esse forçar, esse impacto que foi causado ali naquele metal, fez com que ela subisse uma forma que é diferente da mola de caminhão. Ela volta ao estado anterior dela. E os ossos? Né? Quando há uma fratura, por exemplo, a partir de alguns cuidados, né, específicos, o osso, então, tem o processo de colagem. Né? Aquele osso junta as partes que antes estavam quebradas. Por que isso acontece? Por que esse processo vai se dando, vai acontecendo? Isso já é uma ideia do que nós chamamos de resiliência. Voltar ao estado, resílio, né? Passar por um estágio diferente. E pensem comigo, em 1965, duas pesquisadoras lá no arquipélago do Havaí, a Weiner e a Smith, elas fizeram uma experiência que durou 30 anos. Você já imaginou o que é uma experiência durante 30 anos? Acompanhar cerca de 800 pessoas ou 800 crianças e adolescentes num processo de crescimento e desenvolvimento? Uma pesquisa longa, né? Mas uma pesquisa muito interessante. E tinha um prognóstico na maioria, para a maioria dessas crianças e adolescentes que estavam participando desse projeto ou dessa pesquisa. Olha, eles vão se envolver com situações de criminalidade, eles não conseguirão desenvolver projetos saudáveis de vida, um prognóstico difícil. No entanto, muitas dessas crianças e adolescentes construíram projetos saudáveis de vida, né? Elas superaram e ressignificaram aquela própria perspectiva que estava sendo construída para elas. Por quê? O que aconteceu? Então, esse estudo começou a questionar e buscar essa convergência de aspectos que foram detectados, né, no conjunto dessas crianças e adolescentes, que estavam sendo ali trabalhadas dentro desse contexto específico ali no Havaí. Eu queria passar mais um slide. Pode passar, por favor? Isso. Você se lembra quem é essa foto, essa imagem? Anne Frank. Talvez você já conheça, já tenha assistido o filme, talvez você já leu o diário de Anne Frank. Pense comigo, num campo de concentração nazista. Uau, o que fazer? Esperar a morte? Não há o que fazer? Não é possível lidar com essa situação aqui a não ser com desespero, desânimo, esperar a morte chegar? Mas essa menina foi escrever um diário? Que passatempo foi esse? O que ela conseguiu ressignificar de todo aquele ambiente, de toda aquela situação que ela vivenciava, e ela buscou uma forma de lidar com aquela situação tão difícil. Talvez se você assistir também o filme A Vida é Bela,
Esse filme ele trata um pouco dessa perspectiva também resiliente, onde mesmo mediante uma situação difícil, é possível então buscar formas de reconstruir, de ressignificar, de trabalhar aquele ambiente ou aquelas situações para que elas não sejam as determinantes de um futuro saudável, de uma situação mais saudável, de um crescimento saudável. Tem um outro slide que fala sobre 2 componentes significativos da resiliência. E esses componentes, Van Stendel, ele trabalha com a perspectiva de que eu tenho que resistir e construir. Ou seja, a resiliência tem essa perspectiva de resistência. Mas eu não posso só resistir. Talvez em algum momento a gente cansa, né? Talvez em algum momento as forças vão se acabando, não dá mais para só resistir. E além de resistir, eu reconstruo, eu ressignifico. A minha vida, a história, aquilo que aconteceu. Esse é o processo de desenvolvimento de uma perspectiva resiliente. Tem um outro slide também que fala sobre um olhar recente e positivo. A resiliência, então, não é algo tão antigo, mas é uma forma de enxergar a vida, é uma forma de construir uma perspectiva saudável. E como isso é importante? Aqui fala, né? Origem do latim resílio, que significa voltar atrás, voltar de um pulo, rebotar. Então, eu preciso reconstruir, eu preciso voltar. Parece que nem sempre é fácil voltar, ressignificar. Então, a resiliência, para que ela possa ser desenvolvida, e eu quero já destacar que ela não é um dom, não é uma natureza inata que alguns têm, outros não têm. Não, é algo que se constrói e é possível de desenvolver, desde que nós tenhamos componentes. E a partir desses componentes, nós seremos, então, ajudados, trabalhados para construir uma perspectiva mais resiliente, uma vida mais significativa, né? Uma vida onde os fatores de risco ou as situações adversas não venham, a partir da tensão que elas exercem sobre nós, elas não venham nos desanimar, nos desesperar, ou nos colocar numa condição que não é possível mais ressignificar. Isso é resiliência. A resiliência fala sobre um olhar esperançoso. Olha esse slide que fala do olhar esperançoso. É um olhar otimista, realista. O olhar resiliente, ele não nega a situação difícil. Não, a situação difícil está aí. A situação difícil está presente, mas ela não é a determinante. Não é aquelas situações ou aquelas situações difíceis que serão o ponto final para a minha construção como pessoa, para o meu desenvolvimento psicossocial, né, para o meu fortalecimento interior, para lidar com as questões da vida, com as questões do dia a dia. Então, a esperança é muito importante. E tem uma frase do Van Stendel que eu queria ler para você, que diz assim, está no slide: uma nova etapa da vida, na qual a cicatriz da ferida não some, mas se integra à nova vida, em outro nível de profundidade. Talvez se você que fez alguma cirurgia, talvez que tem um corte em alguma parte do corpo, às vezes você olha para aquela ferida, na verdade hoje cicatriz, a marca está ali. Mas qual é o significado dessa marca para você? Aquele corte ou aquela situação, ela é o determinante para você? Ou hoje, apesar que vem as lembranças, por exemplo, de um corte, né, uma cicatriz aqui no braço, por exemplo, quando você olha, é isso que determina as suas atitudes? É isso que determina a sua forma de enxergar, a sua forma de conviver? Ou você conseguiu ressignificar? Essa cicatriz já não é mais a determinante para o seu processo de vida. Essa cicatriz não é ela que já te traz todas as lembranças negativas e a partir dessa lembrança você não consegue mais tomar decisões saudáveis, você não consegue mais dar passos para a construção dos seus projetos de vida. Isso é resiliência. Mas pensemos o seguinte, ok, até aqui tudo bem, é um conceito, é uma ideia, e talvez você está pensando assim, mas isso é tão teórico. Vamos tirar do campo da teoria? Vamos fazer uma passagem, porque como nós lidamos com a pedagogia, com o ensino, esse é um dos nossos muitos desafios. Né? Como trazer para as práticas? Como trazer os conceitos para operações, para algo mais concreto, algo mais diário, algo mais do cotidiano?
Então, Boris Cyrulnik tem uma frase muito interessante dele, está aqui no slide, que é essa aqui, ó. É possível dizer, mais simplesmente, que a resiliência é um tecido que junta a lã do incremento do desenvolvimento com a lã afetiva e social. Desenvolvimento, afetividade, contexto social. Vamos repetir? Desenvolvimento, afetividade, contexto social. Então, nós já começamos a dar um contorno para essa construção e desenvolvimento da resiliência. Olha, quando ele fala que é um tecido que junto à lã, eu sempre lembro sobre tricô. Minha mãe tricotava muito. Eu lembro que ela fazia umas roupas para mim. Bom, não sei, você aí que é mais jovem, por exemplo, se você sabe o que é um pullover. Essa palavra antiga, não é verdade? Talvez lá na sua memória muita gente lembrou. E eu gostava do pullover de lã que minha mãe fazia para mim. E esse pullover, eu olhava lá, era aquelas agulhas grandes e era tecendo, fazendo com que o tecido fosse nó por nó, ponto por ponto. Você que faz crochê, por exemplo, ou lida com essa área mais artesanal, talvez você está entendendo um pouco mais do que eu estou dizendo. É esse ajuntar, é essa construção. Se é uma construção, se é um ajuntar, se é um tricotar, não é algo que se faz da noite para o dia. É um processo que precisa ser desenvolvido cotidianamente. É algo que precisa ser trabalhado no seu dia a dia. E como nós fazemos isso com as crianças? Como ajudar as crianças a serem mais resilientes? Como ajudar as crianças a se fortalecerem, né, na sua perspectiva, no olhar para ela mesma, a sua perspectiva, como ela se vê como pessoa, como lidar com as situações do dia a dia. Olha, eu não sei se isso tem acontecido com você, mas já faz algum tempo, alguns anos, eu já compartilhei isso em alguns treinamentos, algumas capacitações. Eu tenho observado muitos meninos e meninas desanimados, muito tristes, muito cansados, sem aquele ânimo, sem aquela alegria de viver, sem aquela empolgação da vida. Tenho observado muito isso. E quando nós trabalhamos o processo da resiliência, o processo desse desenvolvimento saudável, e é isso que nós queremos, crianças com mais esperança, adolescentes com mais ânimo pela vida, pelo viver, crianças e adolescentes que têm uma perspectiva mais positiva, mais saudável para a convivência, para o olhar para si mesmo. Isso é muito importante. E tem um outro slide que eu queria passar para vocês. Já está aqui. Olha, não sei se você é bom de matemática, você gosta de matemática, física, mas vamos uma continha, né? Aquelas continhas aritméticas. Vamos lá. Resiliência é igual recursos pessoais e do entorno, mais fatores que tomam valor de resiliência, fatores protetores ou de fortalecimento. Eu gostei dessa aritmética, vou repetir. Então, o que é resiliência? Ou como se constrói a resiliência? Eu preciso pensar nos recursos pessoais e do entorno da criança ou do adolescente e os fatores que tomam valor de resiliência, que são fatores de proteção. Esses conceitos que nós trabalharemos aqui, que falam dos aspectos da resiliência, que falam sobre fatores de proteção, fazem parte da metodologia desenvolvida pela equipe da Juventude para Cristo do Uruguai. E essa metodologia do Brincando Nos Fortalecemos vai trabalhar exatamente essa perspectiva. Como ajudar as crianças a serem mais resilientes? Como ajudar as crianças desenvolvendo fatores de proteção? Quais são esses fatores de proteção? Como trabalhar os fatores de proteção no cotidiano da criança e adolescente? E aí nós já podemos então pensar como trazer os conceitos para a prática. Eu me lembro que pela manhã o Samuel disse assim: como que eu atendo no consultório, o que eu faço? Você se lembra da palavra que ele usou? Como que ele desenvolve a interação? Ele disse que ele brinca. E aqui, essa metodologia, o título dela é interessante. Brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. Será que é possível? Eu vou te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso. Eu queria passar mais um slide, porque nós estamos falando sobre violência, sobre maus tratos, não é? O dia de enfrentamento a esse fenômeno. Olha esse slide com bastante atenção. Nesse slide, estamos mostrando um modelo dos 4 fatores, foi desenvolvido pelo Dr. Finkelhor.
Olha que interessante o que ele fala. Bom, para que aconteça a violência contra a criança e adolescente, e aqui em especial a violência sexual, o autor de violência precisa passar por 4 barreiras. 4 barreiras. A primeira barreira que ele fala é a barreira da motivação. Por algum motivo que seja, o autor de violência sexual, ele precisa ter uma motivação. Pode ter várias. Ele pode estar motivado porque o contato ou a interação sexual com uma criança, para ele pode ser algo que traz uma gratificação pessoal. Pode ter outros estímulos também. Mas um primeiro passo é a motivação. Se ele ultrapassa essa barreira da motivação, tem uma segunda barreira. Qual é? A consciência. O autor de violência sexual pode estar motivado, mas a consciência dele pode pensar assim: ah, não, mas é errado tocar no corpo de uma criança de forma inadequada, de forma indevida. Olha, eu não posso fazer isso porque é errado. Ele pode ter gatilhos. No entanto, se esses gatilhos não funcionarem, os bloqueios, desculpa, se os bloqueios não funcionarem, os gatilhos vão ser acionados. Não, isso não tem nada a ver, eu só quero o bem dessa criança. Não, eu toco porque eu toco com amor, com cuidado, com proteção. Então, os bloqueios são retirados. E aí, esse autor de violência, ele ultrapassou a segunda barreira, que é a barreira da consciência. Sobram 2, e essas 2 são externas. A terceira barreira, então, é a barreira do acesso à criança. E eu queria te fazer uma pergunta. É difícil ter acesso a uma criança? Pense comigo. É difícil ter acesso a um adolescente? Eu costumo brincar falando o seguinte: criança parece que nasce em árvore. Brrr, ela brota. Nós temos crianças em todos os lugares, em todos os ambientes. Né? Se você sai na rua, tem criança ali, é a escola, é a igreja, é uma instituição social, é o parque, é o supermercado. Então você tem muitas facilidades de acessar uma criança ou acessar um adolescente. Haja vista que os abusos cometidos contra crianças e adolescentes, de 85% a 90% são cometidos por parentes, né? Pessoas próximas do convívio da criança ou do adolescente. Então, é muito fácil ter acesso. Bom, segundo o Dr. Finkler, então, só falta uma barreira. Qual é essa barreira? Resistência da criança. Não sei se você lembra, pela manhã, eu citei um livro, eu quero reforçar esse livro, Abuso Sexual em Crianças, Protegendo Crianças do Abuso Sexual, da Christiane Sanderson. E ela tem alguns relatos importantes ali nesse livro. E dentre alguns relatos, algumas entrevistas que ela fez com autores de violência sexual que estavam presos, por exemplo, ela fazia uma pergunta muito interessante. Ela perguntava assim: olha, por que você abusou daquela criança e não daquela outra? Por que você acessou essa criança e não acessou aquela outra? E algumas respostas são intrigantes, como por exemplo: ah, porque aquela gritou. Ah, porque aquela falou que ia contar para a mamãe. Ah, porque aquela correu e foi buscar ajuda. Vejam, Dr. Finkler fala então o seguinte, que essa resistência, que não é uma resistência física, brigar, lutar, né? Não é algo corporal, mas essa resistência de alguma forma, quando a criança desenvolve, quando a criança tem, o autor de violência sexual ele se afastou, né? Ele não quis fazer algo contra aquela criança. Com isso, o Dr. Finkler não está dizendo, então, que a responsabilidade de proteção é da criança. Não, de forma nenhuma. A responsabilidade de proteção da criança, ela é nossa. Né? Nós somos os responsáveis, né? Nós adultos, né? Seja você que é pai, mãe, é um parente de uma criança, é vizinho, você que está numa instituição social, numa igreja, numa escola, em qualquer lugar. Lembre-se que nós citamos o artigo 4º do Estatuto. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. No entanto, o Dr. Finkler coloca que também, como fator de proteção, o ensino adequado às crianças, o desenvolvimento de fatores protetores, pode ajudar para que as crianças e adolescentes fiquem mais seguras e protegidas. O que você acha disso? É interessante, não é? Bom, e a partir dessa premissa, a equipe do CLAVES no Uruguai desenvolveu então a metodologia Brincando,
Como nós podemos desenvolver fatores de proteção com crianças e adolescentes? Através de jogos, dinâmicas, brincadeiras de grupo. É assim que a criança aprende. Então, à medida que nós desenvolvemos estratégias que vão na linguagem da criança, na linguagem do adolescente, com interação, com participação, entendendo que criança tem voz. Lembra daquele outro livro que eu indiquei, né, da editora Esperança, Abuso Sexual? As crianças precisam ter voz, o adolescente precisa ter voz. Mas se o autor de violência sexual corta a voz, esse é o nosso segredo, você não pode contar para ninguém, ninguém vai acreditar em você, não adianta procurar ajuda. Se essa voz é cortada, a criança fica vulnerável, o adolescente fica exposto àquela situação de violência e maus tratos. Por quanto tempo? Quantos e quantos casos que nós escutamos, olha, faz 5 anos, faz 6, faz 7, faz 3, faz 10, parece que nós não enxergamos. Mas por quanto e quanto tempo uma criança ou um adolescente fica inserida então nessa situação de maus tratos e violência, e aqui em especial a violência sexual, e é como se não fosse possível perceber. Mas se nós desenvolvermos um olhar atento, nós vamos conseguir perceber. Então, eu queria mostrar para você um pouco mais que é possível, então, brincando, desenvolver fatores de proteção. E que fatores de proteção são esses? Eu destaquei alguns que são trabalhados na metodologia do Claves, Brincando Nos Fortalecemos, para compartilhar e você ter uma ideia do que nós estamos falando mais concretamente, né? Não ficaremos só no campo teórico, que é muito importante. Mas vamos trazer para uma prática cotidiana. Primeiro, tem um slide que fala... tá aqui, ó. Olha que legal. Se uma criança desenvolve uma adequada autovalorização, isso é fortalecedor. A criança, à medida que ela se autovaloriza, à medida que ela entende que ela é importante, que ela é especial, isso é fortalecedor. Ela não se intimida com facilidade a propostas, falas, porque ela se valoriza. Mas o que será que as crianças têm escutado no dia a dia? Você não presta, você não vale nada, você é um idiota, e você não vai ser ninguém na vida. Nossa, você mente demais, né? Eu não quero nem conversa com você. Quais são as frases? Será que elas são inspiradoras, fortalecedoras? E às vezes essas frases são no dia a dia de casa. Às vezes, a questão da toxicidade que o Misael mostrou, né, quando ele falou sobre os pais tóxicos, talvez isso vai passando de geração em geração. Mas quem sabe a gente muda a partir de agora? Quem sabe as palavras são mais de encorajamento, de fortalecimento, de apoio, consideração? Não estou dizendo com isso que você, então, não precisa ensinar quando uma criança ou adolescente errar. Não, não é isso. Eu estou dizendo para a gente pensar a forma de ensinar, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente orienta, que a gente ensina. Porque se uma criança desenvolve uma adequada autovalorização, isso é fortalecedor. E isso funciona como um fator de proteção para que ela não seja uma vítima de situações de violência e maus tratos, ou fique menos vulnerável a uma situação de violência e maus tratos. Tem um outro slide também que eu queria passar, um outro fator de proteção muito importante. Conhecer seus direitos, ser capaz de fazê-los respeitar e pôr limites aos seus pares e aos adultos. Olha que interessante, quando a gente fala de direitos da criança e adolescente, muitas pessoas já falam assim, lá vem o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. E lá vem alguém que vai falar que criança pode fazer tudo, adolescente pode fazer tudo. Vamos colocar uns pingos nos is? Vamos sentar aqui e fazer um pouco melhor entendido? Primeiro, se nós estamos falando de prevenção à violência sexual, existem alguns conceitos que têm que ser trabalhados desde a infância. Exemplo, a criança precisa aprender que ela tem o direito de falar não. Tio, eu não gosto que você me beije assim. Mãe, eu não gosto que você me abraça desse jeito, você me machuca. Pai, quando você me beija assim é muito melado, eu não gosto. Dar voz. Imagine se fosse você um adulto, né? Eu fico pensando um pouco isso, fazendo um comparativo. Bom, eu adulto falaria isso como uma pessoa se eu não me sentir à vontade. Criança não pode falar? Será que a criança não tem que aprender desde cedo que é importante ela se posicionar e falar? Mas criança fala de uma forma grosseira, mal educada. Um passo de cada vez.
Vamos ensinando gradativamente. Às vezes até nós adultos também, quando estamos irritados, chateados, falamos coisas que não devemos. Imagina uma criança que é uma pessoa em desenvolvimento. Um adolescente também. Foi dito que hoje, não é verdade, o córtex frontal está em processo de formação. Então, o que nós queremos, afinal? Quais as exigências que nós estamos fazendo, afinal? Então, se a criança aprende desde cedo que eu tenho o direito de falar não, não para um toque, um determinado tipo de toque, um determinado tipo de abraço, um determinado carinho. Olhe, por exemplo, vou fazer uma demonstração aqui para você. O tio de uma menina, sempre quando ele aparecia, isso é um caso real, ela ficava muito irritada, ela não queria pegar na mão dele, mas ela aprendeu que tinha que pegar na mão dele e não podia falar nada. E sempre ela ficava com um comportamento estranho depois que o tio pegava na mão dela. O que papai e mamãe não conseguiam enxergar, não via, é que quando o titio pegava na mão dela, eu vou mostrar para você, titio fazia assim na mãozinha dela, né? E que interessante, o titio fazia com esse dedo aqui do meio. Por quê? O que será que o titio queria mostrar ou insinuar para ela? Mas ela não aprendeu que não podia falar não para o tio. E ela então ficou numa situação de vulnerabilidade, numa situação de maus tratos. Mas à medida que ela aprendeu que ela podia se posicionar, que ela podia falar com ele, não gosto que você pegue assim na minha mão, não quero que você me toque desse jeito. Isso é fortalecedor. E isso começa na infância, é um aprendizado que tem que vir cedo. Quero mostrar agora para você uma imagem. Tem uma imagem. Isso. Olha que interessante, nós falamos do respeito. Essa lâmina é parte integrante do kit educacional Brincando Nos Fortalecemos, da Editora Esperança, que nós trabalhamos na capacitação do Brincando Nos Fortalecemos aqui no Brasil. O que será que essa menina aprendeu? Ela tem o direito de falar o quê? Muitas crianças não fazem nada. Ou elas não fazem nada, aprendem que tem que abaixar a cabeça e se sujeitar a situações de violência, ou aprendem o contraponto. Nossa, eu vou dar na cara desse menino. Nossa, eu vou pegar Bom, se fosse aqui em Minas, né? Eu vou pegar um trem e vou acertar esse garoto. Né? Aqui em Minas tudo é trem, você já sabe, né? Mas ela não aprendeu, talvez, que ela tem que falar com ele. Não quero que você faça isso comigo. Talvez você pense assim, mas não dá certo, ele repete. Ela pode ter um conjunto de alternativas. Ela pode aprender que pode procurar os pais. Ela pode aprender que pode procurar também a professora, a diretora. Olha o conjunto de alternativas que ela está aprendendo que ela pode fazer para se fazer respeitar. Isso é importante. A criança, ela aprende, ela faz, ela pratica, mas alguém tem que ensinar adequadamente. Olha essa outra lâmina. E eu queria que você analisasse comigo. Será que esse menino está se sentindo bem? E você diz assim para mim, mas é só um beijo. Olha, quando eu mostro essa lâmina para as crianças, elas falam assim, é a tia, é a tia dele. Bom, não sei quem é, uma pessoa, abraçando e dando um beijo. Mas ele está se sentindo bem? Será que ele entende que ele pode falar sobre isso? Que ele não está se sentindo bem com essa forma? Talvez o beijo pode ser de outro jeito, mais adequado. Talvez está ali melado, talvez ele fica com vermelho no rosto e ele não gosta. Quantas crianças acontecem com elas, por exemplo, quando chega alguém em casa, ai, que gracinha desse menininho, e dá uma apertada aqui na barriguinha, igual a minha, assim, ó. Dá uma apertada, não é verdade? Já parou para pensar se ele está se sentindo bem com isso? E o aperto de bochecha, não é verdade? Mas criança, é só uma criança, né? Pode apertar, pegar. Olha os nossos conceitos. Será que eu estou entendendo que criança é pessoa? Será que a gente dá voz? Será que a gente escuta? Se fosse comigo, será que eu me sentiria bem? Talvez você adulto, você sentiria isso de uma forma agradável? Então a gente precisa pensar nisso e desde cedo trabalhar isso com os nossos filhos, com as crianças, né, de onde você interage, as crianças que você tem contato, porque isso é fortalecedor. Um outro fator de proteção importante que eu queria mostrar para você no próximo slide, desenvolver a habilidade de comunicação. Precisamos ajudar as crianças a se comunicarem, a falar, a conversar, dar opinião. E é interessante quando a gente fala assim, dar opinião, dar voz. Tem muitas pessoas, eu já escutei, que falam assim,
Olha, então agora a gente está vivendo a tirania da infância. As crianças mandam. O que elas falarem a gente tem que obedecer. De forma nenhuma. As crianças precisam ter voz. Talvez, naquele momento de ter voz, dá para a gente negociar. Ah, isso aqui é possível fazer. Ou talvez ela vai ouvir um não, mas vai ouvir de uma forma educada, não grosseira. Não quer dizer que dar voz, ajudar a desenvolver habilidades de comunicação, é satisfazer desejos. Não é isso. Como costumamos dizer aqui em Minas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São distintas, são diferentes. E por serem distintas e diferentes, esse aqui é um fator de proteção importante. Porque à medida que a criança desenvolve a habilidade de comunicação, se alguém tocar no corpo dela indevidamente, ela vai procurar alguém para contar. Ela vai falar, ela vai se posicionar, ela não ficará em silêncio, pelo menos essa é a tendência. Mas se a criança, principalmente no ambiente doméstico, o que ela escuta é: cala a boca, você não sabe nada, você é só uma criança, fica calado, quem manda sou eu. Dependendo da forma que se interage com ela, dependendo do que ela escuta, ela não vai desenvolver habilidade de comunicação. Ela vai ter dificuldade para dar uma opinião, para discernir uma situação, para confrontar situações e provocar mudanças em seu ambiente. Então, esse é um fator de proteção importante que nós precisamos trabalhar. Um outro fator de proteção importante, o fator 4, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, o próximo slide, desenvolver habilidade de solução de problemas. Eu gosto muito desse fator de proteção. E quando eu penso nele, eu costumo fazer uma reflexão que é a seguinte, principalmente para os pais. Pais, será que você está fazendo tudo para os seus filhos e eles não estão aprendendo a resolver nada? Porque se precisa do copo d'água, é só a mãe e o papai que pega. Se precisa fazer isso, não, deixa que eu faço. Será que você está virando um robô, um autômato, ou talvez até um escravo do seu filho ou da sua filha? Não estou dizendo que você não possa, então, ser gentil, trazer o copo d'água, mas eu estou dizendo que você precisa ajudar seu filho ou sua filha a pensar um pouco mais. Você precisa ajudar o seu filho ou sua filha a raciocinar e resolver problemas. Claro, eu não vou colocar para uma criança pequena algo que ela não consiga realizar, algo que ela não consiga fazer. Não é isso, mas eu posso ajudar a pensar. Olha, o que você acha? Como que você poderia resolver esse problema? O que você pensa? E agora, aconteceu isso aqui, o que a gente faz? Quando eu ajudo a pensar, quando eu trago a criança para esse campo, ela está aprendendo a resolver problemas. Vamos para o campo da violência sexual? O autor de violência sexual pode, com uma criança, falar assim: olha, não adianta você procurar ninguém não, ninguém vai acreditar em você. Olha, não adianta você buscar ajuda, ninguém vai te ajudar, só eu que posso fazer alguma coisa por você. Seu pai não acredita em você mesmo, sua mãe, você já está pichada com sua mãe, não adianta não. Se ela não aprendeu a pensar, a raciocinar, ela não vai desenvolver estratégias. Mas quando a criança começa a desenvolver habilidade de solução de problemas e estratégia de saída de diferentes situações de risco, peraí, eu tenho que procurar alguém, mas quem? O que será que eu posso fazer nessa situação? Criança pensa, criança raciocina, criança tem cérebro. Ainda que em processo de desenvolvimento, mas se a gente apostar um pouco mais na criança e no adolescente nessa perspectiva, nós temos muitos gênios e não estamos sabendo, ou talvez não estamos detectando. Mas quem sabe? Você pode aí rever as suas práticas, rever o seu cotidiano, pensar o ambiente escolar, o ambiente da igreja. Vamos ajudar as crianças a pensar um pouco mais? Vamos ajudar as crianças a resolver mais problemas? A participar das estratégias de solução de conflitos também? Mais um fator de proteção. Um próximo slide. Isso. A Alessandra falou pela manhã, né, e foi muito interessante quando ela fala de sexualidade. Mas vamos pensar algumas coisas que você, no dia a dia, você pode ensinar para o seu filho ou para a sua filha, que envolve a perspectiva de uma educação para a sexualidade de uma forma saudável. Ela pode aprender, ou deve aprender, que ela pode conhecer, valorizar, cuidar e curtir o corpo. O corpo é para brincar, é para abraçar, é para interagir de forma não violenta. Quantas coisas legais que eu posso fazer com o meu corpo? E a criança tem que aprender isso desde cedo. Para isso ela precisa brincar. Para isso ela precisa desenvolver jogos de cooperação, ela precisa conviver com outras crianças, adolescentes, conviver com outros adolescentes, interagir, ter contato e contato presencial.
experimentar e vivenciar o corpo como meio de comunicação com os outros e com o mundo, saber discernir partes íntimas e o que elas significam. Eu me lembro aqui quantas e quantas situações onde as crianças, né, vão aprendendo tantos nomes para as partes íntimas do corpo, mas é interessante a gente pensar, olha, eu tenho orelha. Ah, chama orelha, não é verdade? Você tem orelha. Ah, aqui chama nariz. Ah, aqui chama olho. Mas por que as partes íntimas do homem e da mulher talvez tenham 30, 40 nomes diferenciados? Porque essa ideia de não trabalhar o nome que é, ou se é pênis, ou se é vulva, nádega, né, ou bumbum, ainda que tenha alguns apelidos carinhosos, mas desde cedo, se eu criança vou aprender que esses são os nomes das partes do meu corpo, e são partes especiais que eu cuido, que eu protejo, que eu cubro, que eu não deixo as pessoas brincarem ou tocarem indevidamente nessas partes do meu corpo. Se desde cedo nós vamos aprendendo, naturalmente a criança, à medida que cresce, vai aprendendo a lidar com essas partes do corpo de uma forma saudável. Não se torna uma parte negativa, ou uma parte suja, ou uma parte estranha, uma parte que eu não posso nem citar o nome. Não, depende da forma que eu vejo, da forma que eu trato, da forma que eu aprendi. Isso faz parte do desenvolvimento saudável da sexualidade. Um outro fator de proteção importante, eu gosto muito desse fator de proteção também, que é ter capacidade de reconhecer e expressar emoções, de reconhecer diferentes tipos de carícias e emoções por elas provocadas, e formas adequadas e inadequadas de relacionar-se em diferentes contextos. Quantas e quantas crianças que não podem expressar-se? Quantas e quantas crianças que têm essa dificuldade? E às vezes ela escuta assim, engole o choro, menino. Mas eu adulto, será que eu deveria engolir meu choro? Ou deveria me expressar? Eu costumo dizer que as mães mineiras, eu acho que as mães daqui de Minas Gerais, são as mães que mais sofrem em todo o planeta Terra. Sabe por quê? A criança chega para a mãe aqui em Minas e fala assim, ô mãe, eu tô com um trem aqui dentro, mãe. E esse trem, ela não sabe o nome desse trem. Ela não sabe se esse trem chama tristeza, chama medo, chama raiva. Tem um trem aqui. E essa estação nunca chega. Então a mãe mineira sofre muito, não é verdade? Mas se a criança vai aprendendo que esse trem chama raiva, esse trem que ela está sentindo chama medo, esse trem que ela está sentindo chama tristeza, fica mais fácil lidar. Eu posso pensar assim, então quando eu estiver com raiva, eu faço o quê? Quebro uns brinquedos? Quebro a janela? Bato em alguém? Ou eu tenho outras alternativas? Quando eu estiver com raiva, eu faço aprendizado. Esse é o processo de fortalecimento. Esse é um fator de proteção importantíssimo a ser trabalhado com crianças e adolescentes. E podemos fazer isso brincando, né? Podemos fazer isso de uma forma saudável, de uma forma que seja muito tranquila, ajudando de fato a criança a se fortalecer dentro dessa perspectiva. Olhar de esperança, um olhar onde nós possamos construir fortalezas, né? Um olhar onde nós possamos ajudar crianças e adolescentes a, de fato, se tornarem pessoas mais resilientes. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. E isso que vai ajudar num contraponto à violência contra a criança e adolescente, em especial a violência sexual. Vejam que aqui tem uma lógica muito interessante no enfrentamento à violência e que essa lógica me encantou muito nessa proposta metodológica do programa Claves, através do Brincando Nos Fortalecemos. Vejam que nós estamos enfrentando a violência contra a criança e adolescente. Vejam que nós estamos falando, por exemplo, de violência sexual. Mas eu não estou frisando a violência, eu estou frisando os fatores de proteção. Vejam que mudança de lógica de atuação. Meu foco não é a violência, meu foco não é o negativo, não é o ruim, não é esse peso, não é o medo, a insegurança. Não, desenvolva fatores de proteção, trabalhe resiliência, mas com a consciência de que, se você fortalecer a criança, se você ajudá-la a ser mais resiliente, o impacto na violência ou na prevenção à violência, ele vai acontecer. Nós vamos reduzir a violência contra a criança e adolescente a partir do momento que eu desenvolvo fatores de proteção. Então, o nosso foco muda.
né? O nosso olhar muda. A nossa ênfase também ela é mudada. A ênfase está em quê? Na criança, na pessoa, no fortalecimento, nas instituições, nas pessoas que lidam com as crianças e adolescentes, mas sempre pensando em fortalecimento, sempre pensando em formação, orientação. É muito mais viável, é muito mais interessante. E tem um outro fator de proteção, e eu quero trabalhar esse fator de proteção aqui, contando uma história para você. Você gosta de história? Bom, eu não sou talvez um excelente contador de história, mas eu acho que agora eu vou me transformar num ótimo contador de história. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Por quê? Uma das coisas que acontece quando nós falamos de violência sexual é a ideia do segredo. Ah, segredo não se conta. A gente não escuta umas frases por aí, X9 morre cedo, caguete tem que morrer. Então, essa ideia do segredo ela é muito trabalhada no imaginário, né, de que o segredo é algo que eu guardo a qualquer custo. Mas se esse segredo envolver uma violência? Se esse segredo envolve violência sexual? Bom, eu vou contar uma história para vocês e eu vou pedir para deixar, então, só o slide. Eu vou contando a história e agora você vai olhar bem para a imagem da tela, onde, na imagem, eu vou contar a história para vocês da Joana. Olha, a Joana é uma menina de 8 para 9 anos de idade que estuda numa escola pela manhã. E a Joana mora ali com a sua família e sempre quando ela sai para estudar, o que acontece? É uma correria pela manhã, não é verdade? E a Joana, então, nessa correria, a mamãe fica ali lembrando, Joana, você já arrumou o seu material? Joana, já está tudo certo para você ir para a escola? Joana, você vai se atrasar para a aula, minha filha. Mãe, já estou indo. Mãe, já está tudo certo. E quando chega a hora da Joana sair, a mãe fala assim com a Joana, Joana, lembre-se bem, quando você voltar da escola, não pare para conversar com estranhos na rua. E não abra a porta para ninguém. Tá bom, mãe? Bênção! E lá se vai a Joana para a escola. Mas quando a Joana volta da escola, no slide 2, a Joana encontra com o vizinho dela, o seu Eduardo. E ali na entrada de casa, quando a Joana está procurando a chave, o seu Eduardo aparece e ela fala assim, Joaninha, de novo você não está encontrando a chave? Espera aí que eu vou te ajudar. Não precisa, seu Eduardo, pode deixar que eu já achei. E a Joana entra correndo para dentro de casa. Seu Eduardo era uma pessoa que morava uns 3 anos e meio, 4 anos ali, muito gente boa, amigo de todos, pode voltar o slide, amigo de todos, né, de toda a vizinhança, uma pessoa muito prestativa, que ajudava bastante as pessoas, muito querido por todos. Mas estava acontecendo uma coisa havia alguns meses. E a próxima lâmina nos mostra que alguém estava visitando a Joana à tarde em casa. A Joana ficava em casa sozinha. Os pais estavam trabalhando, o outro irmão dela estava na creche o dia todo. E de repente, quando ela escutava aquele barulho, toque, toque, toque. Quem é? Era o seu Eduardo. Seu Eduardo estava visitando a Joana às tardes. Ele levava doce, balas, bombons, coisas que ele sabia que a Joana gostava. E, nesse tempo, ele ficava assistindo alguns programas de televisão que sabia que a Joana gostava também. Só que ele começou a fazer umas brincadeiras com a Joana que ela não se sentia bem. Ela não se agradava dessas brincadeiras, ela se sentia mal, mas não sabia o que fazer. E sempre, depois que o seu Eduardo fazia essas brincadeiras com ela, ele falava assim, Joana, lembre-se bem, esse é o nosso segredo, você não pode contar para ninguém. Só que aí, numa certa noite, em que a família estava jantando, a mãe da Joana percebeu que ela não estava bem, ela estava estranha, estava diferente, muito paradinha, mais calada, não estava querendo conversar. E ela perguntou para a Joana como de costume, Joana, você fez a lição de casa hoje? Não, mãe, eu não fiz. Mas, Joana, de novo, por que você não fez a lição de casa? Mãe, não deu tempo, eu dormi a tarde toda. A mãe já estava achando estranho o comportamento, e a Joana era uma menina tão aplicada, tão estudiosa, ela resolveu insistir um pouco.
Joana, está tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa? Você está diferente, você está mudada. Pode falar comigo o que estiver acontecendo, que eu estou aqui para ajudar. E a Joana se levanta rapidamente da mesa e fala assim: mãe, não está acontecendo nada. Será que eu não posso nem ter um segredo? E aí a Joana vai até o quarto. E lá no quarto, a mãe vai até ela e a mãe dela fala assim: Joana, você pode ter um segredo, mas se esse segredo faz você ficar triste, faz você ficar mal-humorada, faz você até mentir, esse não é um segredo que você tem que guardar. Joana, pode me falar o que está acontecendo. Eu estou aqui para te ajudar. E aí fecha a nossa história. E eu queria que você pensasse algumas coisas comigo agora, depois dessa história. Eu falei de violência sexual explicitamente? Será que eu contando essa história para a criança ficou ali assustada? Não. Uma história que fala de segredo, uma história que fala de uma pessoa que estavam fazendo brincadeiras com uma menina, mas as brincadeiras que ela não se sentia bem, que ela não gostava. E olha que interessante, à medida que nós fomos trabalhando isso com grupos de criança, por exemplo, num processo de interação, as crianças falam, elas têm voz. O que você viu, o que você percebeu, o que você achou dessa história. As crianças falam. É a partir da percepção delas que nós vamos trabalhando. Brincadeiras que fazem se sentir mal. O que eu faço quando acontece isso? Uma brincadeira que me faz sentir mal, que eu não gosto, que eu não me sinto bem. A criança vai aprendendo. E o segredo? Como lidar com o segredo? Talvez uma criança fale assim: olha, mas não adianta procurar a mãe. Isso eu já escutei. Não adianta procurar a mãe. Mãe não acredita na gente. Mas então a Joana não contou para a mãe dela. Que outra pessoa que a Joana pode procurar? Nós vamos trabalhando e ajudando a criança a refletir. Ela pode procurar a professora da escola. Ela pode procurar alguém lá da igreja. Ela pode ir até o CRAS. A criança vai percebendo a sua rede de proteção, a sua rede de vínculos. Pode ser um outro amigo, uma outra amiga, pode ser um outro vizinho, uma outra vizinha, o tio, o avô, a avó. A criança referencia. A criança, ela busca, ela mesma vai construindo, né, esse olhar relacionado à sua rede de proteção. Isso é muito importante. Veja então que desde cedo, se nós adequadamente ensinarmos a criança a desenvolver, né, um jeito adequado de lidar com os segredos, ela estará mais protegida. Ela estará mais protegida. A criança aprende que tem alguns segredos ou surpresas que ela pode guardar. Olha, vai ter uma festa surpresa do aniversário da mamãe. Aí é diferente. Uma festa surpresa do aniversário da mamãe? Então isso nós não vamos contar para a mamãe. Nós vamos fazer uma surpresa para a mamãe. Mas é diferente outros tipos de segredo. Se nós trabalharmos esse processo de educação da sexualidade, esse processo de educação para lidar com o cotidiano, esse processo de orientação com crianças e adolescentes, eles vão aprender, a tendência de colocar em prática. E com isso, eles se tornarão mais fortalecidos. Essa é que é a ideia da resiliência. É que nós, então, a partir dos fatores de proteção, e desse contorno, o entorno da criança, por exemplo, fortalecemos as redes de proteção comunitária, né, trabalhamos para que a escola seja um bom lugar de referência para criança e para adolescente, no que se refere à prevenção da violência. Olha o que foi dito aqui pela pastora Virgínia, né, e pela Letícia, desenvolvemos políticas de proteção infantil, como isso é importante. Utilizarmos materiais pedagógicos, né, um material lúdico, isso é muito importante. Então, nós podemos fazer um trabalho de prevenção diferenciado, um trabalho, então, que parta do universo, do mundo da criança, do mundo do adolescente. Esse é um foco, as próprias crianças e adolescentes. Mas vamos capacitar as equipes também, né, as equipes que lidam com crianças e adolescentes, vamos trabalhar o ambiente escolar, vamos trabalhar as instituições comunitárias, façamos da igreja um lugar mais seguro para as crianças e para os adolescentes. Eu queria que você lesse comigo algo que o Grotberg fala, que é a linguagem da resiliência, um slide que eu quero deixar aqui também para você. Olha o que diz esse slide.
E quando a criança, ela introjeta o que está nesse slide, através do ensino, da aprendizagem, da convivência, isso é muito fortalecedor. Ela se torna mais resiliente. Diz assim, eu tenho pessoas nas quais confio e amo. É importante a criança identificar, o adolescente identificar, pessoas que ela possa contar, que ela possa procurar. Eu sou digno de apreço e carinho, feliz quando faço alguma coisa boa, respeitoso dos outros. Eu estou disposto a me responsabilizar de meus atos, seguro de que as coisas vão sair bem. Eu posso falar e encontrar maneiras de resolver os problemas, me controlar quando desejo fazer algo incorreto, encontrar ajuda. Então, essa linguagem da resiliência é uma linguagem que nós devemos trabalhar no dia a dia, que nós devemos trabalhar em quaisquer espaços de convívio da criança. Então, se a residência é um espaço que traz mais segurança, que desenvolve esses fatores de proteção, cujos pais, então, trabalham no convívio com os seus filhos, né, essa perspectiva resiliente, com certeza nós vamos reduzir a violência, né, nós vamos reduzir a possibilidade, né, de que a violência, uma situação de violência aconteça com crianças e adolescentes. Mas talvez você diz assim, olha, mas na grande maioria, no próprio lar é que é o lugar violento, então e se a escola for esse local que trabalha os fatores de proteção? Se a escola for essa referência? E se for a igreja? E se for o projeto social? Podem ser vários outros locais. E à medida, então, que nós desenvolvemos esses espaços mais seguros, isso é fundamental. Pense comigo, nós devemos desenvolver ações comunitárias também, trabalhando a rede, eu costumo chamar de rede informal de proteção à criança, que são os vizinhos, que é a lanchonete, que é o taxista da região, que é a padaria. Então, esses lugares, essas pessoas também têm um olhar de proteção? Como nós estamos alcançando esses lugares? Eu não esqueço que, uma certa vez, falando um pouco dessa responsabilidade na proteção, eu estava trabalhando o desenvolvimento de uma política de proteção lá no interior de Pernambuco, com uma instituição social. E eu me lembro que eles trabalhavam com a atividade de contraturno escolar. Ok. E na discussão do que eles poderiam fazer para proteger melhor o ambiente, eles falaram do portão, do acesso à instituição, que o portão ficava aberto, eles poderiam trabalhar um pouco mais essa segurança do portão. Eles falaram sobre partes da instituição que eram muito abertas, tinham muito mato, né? Tinha que tornar essa parte da instituição mais segura. Mas eu nunca esqueci de uma frase que eles utilizaram também, quando eles disseram aqui, assim, olha, o que nós faremos com os motoristas da van? Aí eu perguntei, como assim? O que vocês pensam sobre proteção e os motoristas da van? E eles responderam o seguinte, olha, eles que trazem as crianças aqui para a nossa instituição. Muitas delas vêm através de carros contratados, né? Vans, pessoas que trazem as crianças para cá. Nós temos que trabalhar uma consciência de proteção com eles. Olha que interessante. Olha como que quando eu introjeto a ideia da responsabilização, eu amplio para o meu espaço de 4 paredes. Eu entendo que a minha responsabilidade, as minhas ações podem ser mais abrangentes. E uma outra instituição também que eles falaram assim, olha, o que nós vamos trabalhar com os vizinhos e com as pessoas aqui da rua para chegar na instituição? Por quê? Porque as crianças passam pela rua, os adolescentes passam pela rua para chegar até aqui. E nós precisamos, então, desenvolver uma estratégia de conscientização e proteção da comunidade. É possível trabalhar fatores de fortalecimento. E eu espero que você possa continuar pensando nisso. Acesse clavesdobrasil.org, acesse as redes sociais do Infância Protegida e lá você encontrará muito material, orientação, você poderá saber de cursos, metodologias, aquilo que nós podemos disponibilizar para vocês, para que nós possamos ter uma infância mais segura e protegida. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Obrigado, Ivan. Foi realmente maravilhoso poder aprender mais. E foi muito bom estar com vocês. Infelizmente, nós já estamos no final da nossa conferência, mas eu tenho certeza que você aprendeu muito, foi muito conteúdo nesse dia e realmente, assim, Deus nos surpreendeu.
porque como nós falamos desde o início, nós estávamos pensando em fazer uma conferência, né, mas só aqui em Belo Horizonte, inserindo outra data presencial, e de repente Deus muda tudo, nos colocamos a conferência totalmente online, e várias pessoas de outras cidades, países até, puderam realmente receber essa palavra, receber tanto entendimento, tanto ensino. Então nós gostaríamos de dizer para você que você possa ser esse agente de proteção aonde você estiver, que você tenha esse olhar, esse coração para a criança. Então você pode realmente protegê-la. E o que nós queremos dizer como Infância Protegida é que nós estamos também aqui para ajudar vocês. Nós temos a clínica, como foi falado, a clínica Infância Protegida. Então você pode também, eu sei que tem muitas perguntas que não foram respondidas ainda, então você pode mandá-la para o nosso e-mail, contatoinfanciaprotegida@gmail.com. contatoinfanciaprotegida@gmail.com. Então envie as suas perguntas, talvez aquela que você já mandou aqui não deu ainda para a gente responder, ou outras, ou indicações de livros também nós podemos passar para você. E eu gostaria de dizer para você, papai e mamãe, que você está aí com seus filhos em casa, nesse tempo de isolamento, é um tempo também de aprendizado, de trabalhar com as crianças, como o Ivan falou, os fatores da proteção. Então, eu gostaria de algumas indicações rapidinhos aqui para você. Nós temos alguns livros preparados para a criança, para trabalhar essas questões com ela, né? Então, esse livrinho é ótimo para o papai e para a mamãe, para ensinar, para ler junto com a criança. Deus fez tudo em mim. Temos esse também, Meu Corpo é Especial, muito interessante, que vai descrevendo com a criança todos os cuidados que ela deve ter com o seu corpo. E de uma forma também muito engraçada, nós temos esse livro aqui, olha, O Segredo da Tartanina. E essa tartaruguinha vai falando tudo o que acontece com ela e a criança vai interagindo, vai entendendo esses processos que acontecem, a questão do abuso. E o último aqui é esse aqui, olha, Não Me Toca, Seu Boboca. De uma forma também engraçada, interativa, a criança vai entendendo as questões que envolvem o abuso. Então, são livros interessantes que você, papai, mamãe, professor, pode adquirir. Nós conseguimos esses livros pela internet. E se você não tem conta de anotar tudo, pode mandar um e-mail para a gente também, que a gente envia para você. Uma outra questão que eu gostaria de falar. Nós também, como nós temos que preparar as crianças, nesse mês nós lançamos os devocionais Maio Laranja. Então, são devocionais que a criança pode ler e aprender durante cada dia da semana. Então, se você quiser trabalhar com seus filhos, é uma parceria do Infância Protegida junto com a Lagoinha Kids e junto com os Gideões Mirins. Então, você pode trabalhar também na sua casa com seu filho esses devocionais. Então, envia para a gente uma mensagem, seja no Instagram do Infância Protegida ou no nosso e-mail, ou 3421-5018, que é o nosso telefone também, e nós vamos enviar para você continuar trabalhando com seu filho, desenvolvendo esses fatores da proteção, para que o seu filho, a sua filha, fiquem mais preparados, protegidos, diante de tanta situação violenta que nós temos visto aí. Então, muito obrigado por esse tempo, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, e pode realmente contar conosco. Nós estamos aqui para te abençoar. Muito obrigada, até a próxima.